Bom dia, sejam todos bem-vindos à quarta aula do ensino médio do primeiro ano. Ainda nós vamos continuar falando sobre o conhecimento. E hoje, especificamente, a gente vai entrar no conhecimento científico. Coloquem lá no chat o nome de vocês e se é primeiro A ou primeiro B, tá bom? Fico muito feliz de estarem todos aqui para a gente aprender, né? Que é esse que é o intuito da escola, né? Para a gente ter ensino, aprendizagem, tá bom? Eu só queria lembrar para vocês que o primeiro roteiro do terceiro bimestre já está disponível no blog, então vocês precisam fazer esse roteiro. Por quê? Para não acumular. Isso não é só em filosofia, todas as disciplinas, os eixos de conhecimento estão lá no blog para vocês, o primeiro roteiro. Então, para não acumular, já façam até o final dessa semana, porque na segunda-feira já vai ser postado o segundo roteiro de todas as disciplinas. Então, não deixem acumular. E também lembrando que vocês têm o tutor. Então, não deixem de entrar em contato com o seu tutor, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ele está aí para ajudar vocês no seu em empreender a sua carreira aí de estudante, né? Porque não sei se vocês sabem, mas a profissão de vocês no momento é estudante, né? E o estudante estuda. E às vezes vocês precisam se organizar, precisam ver o que fazer primeiro, o que fazer depois. Isso o tutor pode ajudar vocês. Então não deixem de conversar com ele, tá bom? Então eu vou começar aí a compartilhar a tela. Lembrando que as outras aulas, nós estamos na quarta aula online do terceiro bimestre. Então, além de assistir as aulas do CMSP, vocês precisam assistir as aulas online de filosofia. Estão todas no meu canal, tá? Inclusive a de hoje eu vou colocar no meu canal também. Bom, então vamos lá para o nosso tema de hoje. Lembrando que esse bimestre eu coloquei como o arquétipo da coruja, porque a coruja ele é um animal que vê além dos outros animais, porque ele é um animal noturno, né? Então ele tem uma visão privilegiada à noite. E também porque ele gira a cabeça 180 graus, então ele vê mais do que os outros animais. Isso significa que o filósofo, né, e aquele que procura sabedoria não se contenta com a primeira opinião, que é o que a gente está vendo, né, no terceiro bimestre, a questão do senso comum e do conhecimento específico, e um conhecimento mais elaborado, né? Lembrando que quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós buscamos conhecimento, quanto mais nós lemos sobre o assunto, mais vocabulário a gente tem para defender as nossas ideias, né? Então, quando, por exemplo, né, a professora pergunta alguma coisa e vocês, nossa, eu sei explicar, eu sei o que eu estou pensando, mas eu não sei como explicar, né? Então, isso significa que vocês não têm vocabulário para expressar aquilo que está na mente de vocês. A mente já compreendeu, mas como que eu passo isso para a linguagem? Olha, como que eu passo isso para a linguagem? Eu só vou passar na medida que eu conseguir um vocabulário, uma palavra específica para isso. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu vou ter vocabulário e mais eu vou conseguir me expressar e me comunicar de modo que as pessoas me entendam. Então, é essencial que vocês leiam, que vocês pesquisem, que vocês se aprofundem no assunto. Não se contentem com a primeira opinião sobre o assunto. Porque opinião é opinião, né, gente? Eu posso dar opinião de tudo que eu quiser. Se eu falar aí de árvore frutífera, vai vir na minha cabeça tudo que eu sei de árvore frutífera. Então, eu posso dar opinião que eu quiser. Agora, se aprofundar no assunto é outra história, né? É o que a gente sabe na PEI, né? Ser protagonista, por exemplo, é ser solidário, competente e autônomo. Né? E ser competente é a gente saber mais do que no senso comum, é a gente dar um passo a mais. Bom, a habilidade que a gente está trabalhando é elaborar hipóteses, né, com documentos, e lembrando que vocês estão no primeiro ano do ensino médio, que é o currículo novo ensino médio, e essa habilidade ela está sendo trabalhada não só pela professora de filosofia, mas sociologia, história e geografia. Então, é a mesma habilidade trabalhando de modo diferente, né? Vocês vão perceber isso. Também que vocês precisam descobrir, né, se vocês são auditivos, sinestésicos ou visuais, e aproveitar isso para aprender cada vez mais.
Bom, então hoje a gente vai além do que a gente foi até agora, né? Nós vamos no senso comum, né? O senso comum é aquele saber onde eu dou a minha opinião. Em grego eu chamo de doxa, né? Doxa é uma opinião. E eu posso dar opinião sobre qualquer coisa. Por exemplo, quando eu estou somente no senso comum, né? É opinião, cada um tem a sua. Então, eu posso dizer assim, essa é a minha opinião. Fechou, né? E se eu digo isso, para que eu vou pesquisar se essa é a minha opinião? Eu não preciso de mais nada, né? Então, no senso comum, a gente se acomoda, não reflete, né? Não queremos saber de mais nada sobre aquele assunto, não tenho tempo, né? É imediatista, é a primeira opinião que vem na minha cabeça, né? E acha-se estar sempre certo. Essa é uma característica de quem vive no senso comum também, né? Então, a resposta pelo senso comum, quando uma pessoa pergunta por que sempre se fez assim, a pessoa responde, né? Então, se eu pergunto por que vocês fazem certa coisa, é porque eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó, aprendi com uma tia, né? Que foi aquele exemplo que eu dei nas últimas aulas, né? Sobre a menina, né? Que via a mãe sempre fritar o peixe sem a cabeça, sem o rabo, né? E não sabia por quê, e nem a mãe sabia que era porque a mãe dela fazia, e depois a avó dela sabe porque a mãe dela fazia. Então, quer dizer, não se tem uma explicação, não se busca uma explicação, simplesmente se aceita e se faz, né? Agora, hoje nós vamos ver que para sair do senso comum a gente precisa pesquisar, a gente precisa fundamentar, e o filósofo ele vai nesse sentido. Então, para que a gente traga a filosofia para a nossa vida, a gente precisa das perguntinhas essenciais que eu já falei para você: o que, por quê e como. Cada perguntinha dessa, ela entra num ramo da filosofia ou em ramos diferenciados, né? Hoje nós já começamos a ver na aula passada o método científico, que é um método que vem da palavrinha episteme, que é conhecimento. Conhecimento é aquilo que acontece entre o sujeito, quer dizer, nós, que somos seres humanos, e o objeto que a gente quer conhecer. Quanto mais a gente conseguir analisar o objeto de vários ângulos diferentes, né, mais eu tenho conhecimento sobre aquilo, que é as suas qualidades, os seus defeitos, a sua utilidade. Então, a gente entra aí numa palavrinha específica das 3 palavrinhas essenciais da filosofia, que é o como. Como as coisas existem, né? Então, se eu vou responder, por exemplo, algo usando conhecimento, né? Então, aquilo que se sabe sobre o assunto, e não é a minha opinião, veja a diferença. É aquilo que eu sei sobre o assunto. É aquilo que aprende-se sobre o assunto. É aquilo que se pesquisou sobre o assunto. É o fundamentado, onde eu busquei aquilo, da onde eu tirei isso que eu sei. É uma resposta via conhecimento, por exemplo, porque a maioria acredita e teve a experiência que esse é o melhor modo de fazer isso. Olha a diferença de uma resposta ou de outra, né? No senso comum, se eu pergunto alguma coisa, a pessoa responde, porque sempre foi assim, porque minha mãe fez assim, porque todo mundo sabe que é assim, como se todo mundo tivesse a mesma opinião, né? E na segunda, quando eu tenho conhecimento, porque a maioria acredita assim, porque se pesquisou assim, porque se teve a experiência assim com a maioria, né? Porque eu pesquisei assim num site científico, né? E esse é o melhor modo de fazer isso. Olha a diferença aí de questões que a gente vê do senso comum e do conhecimento fundamentado, que a gente chama de conhecimento científico. Bom, então, no senso comum, a gente usa a doxa, opinião. No conhecimento científico, a gente usa o episteme, conhecimento, né? Na busca pelo conhecimento, o ser humano cria vários saberes, né? Eu só vou parar aqui um pouquinho para ir conversar um pouquinho com vocês. Eu quero saber o seguinte: vocês entenderam bem a diferença do senso comum e do conhecimento? Conseguiram entender a diferença de uma resposta pelo senso comum
e uma resposta pelo conhecimento? Pode levantar a mãozinha também. Quem quiser. Isso. Vai levantando a mãozinha quem entendeu direitinho essa diferença. Muito bem. Ok. Maravilha. Tá. Então vamos lá. Última vez. Senso comum, doxa, opinião. E qualquer um tem a sua. Né? Então é sempre alguém. Sempre foi assim. Uma resposta pelo conhecimento é fundamentada. Eu sei de onde veio aquilo que eu pesquisei, eu sei que eu pesquisei. Então, a resposta sempre vai ser: olha, eu aprendi isso assim, 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 e isso veio disso, disso, disso. Beleza? Então, vamos voltar lá. Aqui. Bom, então, agora a gente vai entrar no como, que é um ramo da filosofia, que a gente chama de epistemologia ou filosofia da ciência. Epistemologia ou filosofia da ciência. Isso é um ramo da filosofia que surgiu quando os filósofos começaram a perguntar como as coisas existem. Né? Então, como elas existem? Como eu consigo pensar uma cadeira? Como eu consigo pensar uma mesa? Como eu consigo nomear que aquilo é uma cadeira? Como eu consigo nomear que aquilo é uma mesa? Como as ideias entram na minha cabeça? Será que elas já estavam lá? Ou será que alguém colocou? Ou será que eu aprendo por experiência? Ou será que aquela imagem que eu penso, quando eu fecho os olhos, penso numa cadeira e eu vejo uma cadeira, aquela imagem entrou como na minha cabeça? Tudo isso a gente pensa em epistemologia ou filosofia da ciência. E aí a filosofia criou, assim, três grandes linhas filosóficas para pensar essa questão, tá? E para pensar isso também, a gente tem alguns saberes. Por exemplo, no mito, a gente usa metáfora para explicar as coisas. Então, quando você tinha, nas grandes civilizações antigas, a gente tinha o Sol, por exemplo, como um grande deus. Né? Então, a gente dizia que tudo que acontecia, que os fenômenos naturais aconteciam porque era o Deus Sol, ele que vinha e fazia com que as coisas iluminava tudo, né? Então, ele era um Deus. Então, se criava metáforas para explicar as coisas. Então, por exemplo, a chuva, né? A chuva é água, e a água é Poseidon, né, na mitologia grega. Ah, então Poseidon está bravo, choveu, deu um furacão. Né? Isso é mito, isso é o saber mitológico. O filosófico, ele vem simplesmente diz assim, não, não é, existe todo um processo natural, existem leis naturais para isso, né? E nós podemos pensar isso de modo diferente. A gente pode explicar isso racionalmente, a filosofia diz, né? Então existe um ciclo da água. E aí a ciência ela diz assim, sim, existe o ciclo da água e mais, né? Existem as células, e você pode pensar a água, por exemplo, de modo físico, quando você pensa a velocidade dela, ou você pode pensar ela de modo químico, com os elementos que fazem com que surja a água. Então, são explicações diferentes do mesmo fenômeno. E como que a gente conseguiu fazer isso? Historicamente, a gente vai passando, né? A gente vai evoluindo na nossa racionalidade. Sabe fazendo o quê, gente? Perguntando, por exemplo, como que a gente conhece? De que modo eu conheço? Que eu volto na questão que eu coloquei antes. Como eu penso? Como eu crio uma palavra que expressa aquilo que eu estou vendo na minha frente? Como que eu conheço essas coisas? Que pesquisa? Como eu faço essa pesquisa? E aí o homem, ao se aprofundar na busca do conhecimento, quer dizer, conhecer aquilo que está na frente dele, aquilo que ele vive, as pessoas até mesmo, né? Pensar epistemologicamente, isto é, sob a pergunta usando como, né? Como aprendemos? Como as ideias entram na minha mente? Assim surgem as teorias da filosofia da ciência ou epistemologia, que é um ramo da filosofia. Bom, e aí eu tenho, antes de eu entrar nos três ramos grandes, eu vou voltar aqui para ver se vocês estão entendendo. Levante a mãozinha quem entendeu que
Das 3 perguntinhas essenciais, existe o como as coisas existem, né? Então eu pergunto como as coisas existem. Aí surge um ramo da filosofia específico, que é a epistemologia ou a filosofia da ciência. E daí, nesse ramo da filosofia específica, eu começo a pensar como eu aprendo, como as ideias entram na minha cabeça, de que modo eu vou conhecer aquilo que eu quero, como surgem as palavras, como é possível que ao fechar os olhos eu consiga imaginar uma cadeira, uma mesa, e eu sei que é uma cadeira com uma mesa. E isso faz parte de um ramo específico da filosofia, epistemologia ou filosofia da ciência. Quem entendeu essa parte, levanta a mãozinha. Porque se a gente não entender essa parte, a gente não entende o resto. Beleza? Bom, então agora nós saímos da filosofia geral, saímos do senso comum, agora a gente está num ramo específico da filosofia, epistemologia. E aí eu volto aqui, aí a gente vai usar 3. Todo filósofo, antes de qualquer coisa, ele cria um problema. E aí ele mesmo resolve, né? É mais ou menos assim. Então ele vai lá e diz assim: bom, como a gente pensa, as ideias que estão na minha cabeça, ideia que eu digo assim, quando eu falo cadeira, aparece a imagem da cadeira. Só que para formar essa imagem na cadeira, eu tenho a forma de uma cadeira, eu tenho a cor de uma cadeira, eu tenho a experiência que eu tive da cadeira. Está lá na minha cabeça. Mas será que isso já existia na minha cabeça? Eu já nasci com isso? Ou será que eu fui aprendendo? Essa é a pergunta essencial no conhecimento. E aí nós temos 2 linhas que seguiu aí historicamente o homem, né? Tem o racionalismo e tem o empirismo. E na contemporaneidade a gente vê o construtivismo, tá? Então vamos lá. O racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Que é a razão? É o intelecto, é o pensamento, é aquela que quando eu quero achar uma solução, eu fico pensando e refletindo. É isso. Né? Aquelas ideias que aparecem na minha mente. Quando eu aprendo, eu sei que eu aprendi, então eu posso ir lá na minha mente e falar assim, bom, o que eu sei sobre isso? Eu aprendi onde? Na escola? Ah, eu vou pensar na Revolução Francesa. Olha, a Revolução Francesa aconteceu lá em 1789, teve a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, e lá estavam muitas armas, e por isso o povo conseguiu, né, refazer a Revolução Francesa. Essa revolução foi onde, contra a monarquia, e aí eu vou. Faço um mapa mental, por quê? Porque eu aprendi isso. Mas de onde vêm essas ideias? Eu aprendi na escola ou elas já estavam lá e eu só despertei essas ideias? E no racionalismo cartesiano, né, que diz que nós somos mente, que é o mais importante de nós, e nós somos corpo. E esse um é res cogitas, que é a minha mente, que é o meu pensamento, e eu sou resistência, que é o meu corpo, aquilo que eu sinto, os meus sentidos. Descartes acreditava que se eu pegasse algo, não me traria totalmente conhecimento, porque eu posso me enganar. Por exemplo, eu estou na praia. Imaginem que você está na praia, aí longe você vê aí um morrinho preto. Aí você imagina, aquilo deve ser uma pedra. Aí eu começo a caminhar em direção àquilo. Quando eu chego perto, aquele morrinho levanta e sai. Eu falo, caramba, eu estava enganada, era um cachorro preto que estava ali deitado. Então, Descartes diz: se isso é possível, significa que o conhecimento verdadeiro não está fora de mim, está dentro de mim. Porque eu posso analisar melhor aquela situação e ver todas as possibilidades. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que fazer todo um trabalho, tenho que usar um método, aí eu consigo chegar numa verdade sobre aquilo que está acontecendo, sobre o conhecimento. Então, tem que derrubar tudo que nem sobre conhecimento até agora e me pautar mais naquilo que eu penso do que naquilo que eu sinto. E durante muito tempo, né, se usou esse método e se deixou de lado os sentidos, por exemplo, se acreditou que a natureza, ela,
por exemplo, ela não era tão importante, mas o que eu via da natureza era, né? Então, como eu entendia como ela funcionava, era mais importante do que ela em si, né? Então, essas coisas, o nosso corpo, os sentimentos, foi deixado de lado. Mas a questão na epistemologia é de onde vêm as ideias. E para Descartes, as ideias, isso que a gente pensa, elas já estão em nós, porque foi dado por um ser, né? Que é infinito, que é eterno, né? Que seria, no fundo, né? Descartes é do século XVIII, né? O final da Idade Média, ele acreditava, assim, num ser que era Deus, e que criou todas as coisas e colocou em nós essas ideias. Então a gente só desperta essas ideias, que é uma visão meio platônica também, né? O mundo das ideias. Então, para o racionalismo, as ideias já estão em nós, a gente só desperta essas ideias. Então, quando eu vou conhecer, na verdade, eu não conheço, eu reconheço, eu olho e falo assim, nossa, isso existe assim e dá para não pensar isso simplificando isso. O método cartesiano, por exemplo, quando ele olha para uma montanha, ele vê um triângulo. Então, eu meço a montanha e eu sei o máximo que eu puder daquela montanha se eu fizer essa pesquisa através da geometria, através da matemática. Então, Descartes era um grande matemático. Então, ele acreditava que tudo você podia calcular, né? Então, saber de tudo significava ver aquilo matematicamente, né? E isso perpassou durante muito tempo, né? Essa questão matemática, de tudo pode ser simplificado pela matemática. Só que aí vem uns carinhas aí, né, no século XVIII principalmente, né, que falou do empirismo, né? Ele diz assim, bom, a gente nasce com a cabeça em branco, né, como uma folha em branco, e conforme a gente vai aprendendo, essas ideias vão entrando na nossa mente. Então, na verdade, eu não preciso ficar pensando de onde veio essas ideias. Eu simplesmente preciso aceitar que essas ideias entram na minha mente quando eu nasci, e aí eu vou criando, vou experienciando cada vez mais. Quanto mais eu experiencio, mais ideias entram na minha mente. É uma visão totalmente diferente daquela cartesiana. Então, o que você leva em consideração no empirismo? Você leva o fenômeno, como diz Kant, você leva o que está acontecendo na sua frente. Então, para cada coisa que está acontecendo, eu vou adquirindo mais conhecimento, né? E é uma visão diferente. Então, o empirismo é uma doutrina filosófica que foi criada por John Locke, mas depois vem Hume e outros, né, filósofos, e o conhecimento é limitado às experiências vivenciadas. Então, não existe nada além disso, né? Eu vou criando. Conforme eu vou sentando na cadeira, eu vou percebendo as suas qualidades. O bebê, quando nasce, ele não tem experiência de tudo, né? Então, você percebe quando o bebezinho de 4, 5 meses, tudo que é vermelho, ele presta muita atenção, né? E ele presta por quê? Porque aquilo ele nunca viu e aquilo chama muita atenção dele. Então, ele vai entrando dentro da cabeça dele todas as experiências, né? Então, essas são as duas correntes filosóficas importantes aí. E ainda nem entramos no criticismo, né? Mas a gente não vai ver o criticismo hoje, não. E também, né, tem o construtivismo que tem hoje, né? O construtivismo é uma que diz assim, que nós vamos construindo conhecimento. Então, nós temos algo que já está na nossa mente, que é a potencialidade de conhecer, e junto com isso eu vou também experienciando essas coisas. E aí eu vou construindo conhecimento, tá? Então, essas três correntes, e semana que vem a gente vê o criticismo. Agora eu vou voltar aqui para vocês, vou parar compartilhamento, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esses três campos do conhecimento aí. Vocês perceberam que nós saímos do senso comum, né? E quando a gente sai do senso comum, a gente vai para teorias. Teorias é aquilo que se cria para se explicar algo, só que não é uma opinião, é uma pesquisa. Então, os filósofos, eles pegam a história da filosofia, tudo o que se tem sobre o assunto, e eles criam a sua própria teoria. E quando a gente fala, como nós falamos, de Descartes e de Locke, nós estamos falando de dois filósofos que olharam para trás, viram como era a explicação das coisas, de como a gente conhecia. Eles também estudaram toda a história da filosofia, Aristóteles, Platão, os clássicos, e começaram a pensar como a gente conhecia. E Descartes, por exemplo, ele
ele estudou tudo isso na academia. Quando eu falo na academia, é o que hoje nós chamamos de universidade ou faculdade, só que ele fez anos disso, se especializou em matemática. E ele, Descartes, no século XVII, no final da Idade Média, estava começando as grandes universidades, né? E sabe o que ele fazia, gente? Ele, à noite, ele dormia até meio-dia, 1 hora da tarde, porque ele ficava à noite, ele ficava abrindo animais dentro do seu quarto para ver o que tinha dentro, né? Naquela época era assim, né? Eles queriam saber cada vez mais do corpo, porque falando do mundo professora, quando pessoas, deixa eu ver aqui, isso, vai colocando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão convocando, né? Tá desculpada, Ashley. Deixa eu ler. Muito obrigada, porque agora eu leio, né? Como eu estava na apresentação, não dá para mim ver. Agora eu vou ver aqui. Professora, quando as pessoas estão falando que no mundo foi feito de filosofia, é o quê? Bom, professora, quando as pessoas. Isso. É que sabe o que é, Jonathan? É que quando a gente fala da filosofia, a gente explica o que existe através do nosso pensamento. Você entendeu até aí? Olha, se existiu mesmo, deuses é um jeito que o homem criou para explicar as coisas. Entendeu? Olha, quando você não sabe como explicar as coisas, você cria metáforas. Então, por exemplo, vocês conhecem lendas urbanas? Quem sabe o que é lenda urbana, levanta a mãozinha. Bom, então, já que vocês sabem o que é lenda urbana, eu vou pedir para alguém contar uma lenda urbana que ouviu. Qualquer uma, não precisa ficar contando um monte. Só cita qual é e fala o que aconteceu nessa lenda urbana. Quem pode contar uma lenda urbana para mim? Ninguém sabe uma lenda urbana? Vai, Kaique, conta para nós. O boto cor-de-rosa. Ó, o boto cor-de-rosa, ele não é uma lenda urbana. O boto cor-de-rosa faz parte do folclore brasileiro, que é um pouquinho diferente. A vergonha não deixa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual mais que a história do muito. O lobisomem é interessante. Lobisomem, vamos lá. O lobisomem é uma lenda, tá? Eu não sei se pode se dizer que é uma lenda urbana, né? Porque o lobisomem, ele vem aí, né? Eu me lembro, ó, vou contar para vocês. Meu avô contava, eu tenho 52 anos, meu avô já faleceu, acho que faz assim uns 8 anos. Um homem das calças erguidas. Esse eu não conheço. Você podia contar para nós? Acho que é mais legal do que o meu. Bia, Curupira faz parte do folclore, um pouquinho diferente. Folclore, normalmente, ele surge no interior e ele vem dos indígenas, né? O folclore, né? Que vai sendo criado, que são essas linhas. Além do urbana, ela é urbana. Então, ela é criada dentro da cidade. Então, quando você tem algo que aconteceu e ninguém sabe de onde veio, eles criam isso, né? Contava para mim isso, Jonathan, meu avô também contava para mim, porque tem história que eles usam a história do lobisomem para fazer medo. Isso. Então tem o Halloween. O Halloween ele é bem ele também é uma lenda urbana que foi criada, mas a gente comprou isso, né? Na verdade, o Halloween ele é fundamentado, né? É uma criação americana, né? Que nós não temos Halloween no Brasil. Nós usamos o Halloween. O que nós temos no Brasil, por exemplo, é o Dia de Todos os Mortos, né? Que é aquela, no dia 2 de novembro, a gente vai no cemitério e tudo mais, né? Então, você compra essa questão do Halloween, é uma folclore, mas é dos Estados Unidos, não é nosso. Mas a gente fala que tem a questão das bruxas. Por exemplo, quando você vê na Espanha, por exemplo, na Espanha não. Deixa eu tentar lembrar, no México, o Dia de Todos os Mortos, eles comemoram de modo diferente que a gente.
Eles vão no cemitério, levam comida para os mortos. É bem diferente da nossa visão. Então, é uma coisa, assim, muito regional, né, essa questão. E aí, a lenda urbana, ela vem no sentido, assim, quando se começou a se viver mais junto, assim, né, na modernidade. Então, cria-se um monte de histórias para explicar aquilo que ninguém consegue explicar. Que nem ele colocou assim, no México eles levam o Dia dos Mortos mais a sério, é verdade, o nosso chama Dia de Finados. Isso, é como se você tornasse o Dia dos Mortos mais feliz, é bem diferente, né? É muito legal o Dia dos Mortos, né? Deixa eu ver aqui. Agora, Thor, por favor, agora eu fiquei muito curiosa, conta para nós essa história do homem das calças erguidas. O que você acha de contar para nós essa história? O homem das calças erguidas. Thor, conta pra gente. Bom, eu vou deixar aí, né? Ele não quer contar, fazer o quê, né? Eu vou contar, então, é brincadeira, tem até filme Dia dos Mortos. Tem filme, tem vários filmes. Tem um que eu assisti que é uma animação, é maravilhoso. Depois eu vou ver um tema para vocês. Bom, então, quando a gente está no senso comum, ou quando a gente está no mito, Jonathan, voltando no mito, nós explicamos a realidade por metáforas. Lenda urbana, por exemplo, é quando acontece algo e ali vira um mistério, porque não se acha o culpado. Isso que é lenda urbana. Então, por exemplo, quando eu era da idade de vocês, né, ou mais nova, até a gente tinha medo, sabe do que, gente? Aí eu vou falar e vocês vão, eu tenho certeza, era da escola, tenho certeza que algum de vocês já ouviram falar da loira do banheiro. Quem já ouviu falar da loira do banheiro, levanta a mãozinha. Muito bem, a loira do banheiro. Não se sabe, olha lá, gente, não se sabe de onde veio essa história, né? Me parece que é uma loira que morreu no banheiro numa escola, que ela fica assombrando todas as escolas, né? Então tem um fundamento, qual é? Uma loira morreu no banheiro. Aí, o que acontece? Aí se cria uma lenda urbana. Por quê? Para as crianças terem medo de ir no banheiro sozinha, para elas não ficarem levantando para ir no banheiro. Olha que gente, que coisa. Toda a lenda que você tem, principalmente urbana, ela cria essa questão. E é muito interessante, tá? E é muito interessante isso. Então, isso vem de encontro com o mito, tá bom? E aí, gente, eu queria... O Saci Pererê, Jonathan, ele é folclore brasileiro, tá bom? Bom, hoje, gente, nós vimos aí, né, que isso faz parte do senso comum, e que nós temos, quando a gente sai dessas lendas urbanas, a gente vai buscar por que isso acontece. Por que as pessoas dizem que existe uma loira do banheiro, mas eu não vejo nenhuma loira e tal. Aí, quando eu vou buscar isso, eu já estou saindo do senso comum. Aí eu vou para o bom senso. Saiu do bom senso, eu vou para a ciência, que é mais específica, usa um método, passa pelo filosófico. Todo cientista um dia foi filósofo, porque ele faz as perguntas essenciais, tá? Até aí, se todo mundo compreendeu até aí, eu vou dando por encerrada a nossa aula. É um pouquinho, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo da aula, mas essa aula ficou gravada lá no meu canal e as outras também. Eu quero saber se vocês conseguiram entender o que é mito, o conhecimento filosófico, o mitológico, e o científico, que todo cientista usa um método, que nem o Descartes, né? A gente vai ver um pouco mais na semana que vem, a gente vai entrar mais especificamente no conhecimento científico. Eu quero saber se todo mundo entendeu aí. Isabela, minha infância, todas as crianças sempre pediam um fio do cabelo para invocar. Nossa, Isabela, depois você conta isso daí para a gente. Que interessante. Entendeu? Todo mundo, levanta a mãozinha quem entendeu toda essa aula de hoje, todo nesse sentido, levanta a mão para mim. Tá? E essa aula ficou gravada no meu canal, lembrando que vai ter um outro roteiro, então se precisarem assistir de novo, vai estar lá no meu canal. E as outras 3 aulas estão lá, tá? Então quem precisar assistir, assista, tá bom? Então, olha, toma um cafezinho, né? Vai ter o intervalo agora 9 horas, né? Toma um cafezinho para vocês voltarem
No intervalo 9 horas. Daqui a pouco começa a aula, né? Às 10 horas, então um pouquinho mais cedo eu dispenso para vocês irem no banheiro e tal, para poder se preparar para a próxima aula. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, foi um prazer. E coloquem aí no chat o que vocês acharam da aula. Vai colocando e saindo, colocando e saindo. Vamos lá. Obrigada, Yara, muito bom, ótima. Pode ser sincero, viu? Se vocês acharam confuso, pode colocar também. Ai, que legal, Gabriela, fico feliz. Muito obrigada, amores. Um grande beijo para vocês, um grande dia. E continue assistindo às aulas, hein? Né? Não é para sair da filosofia e dormir, não. Vai para outra aula. Tchau, meus amores. Um grande beijo. Vou interromper aqui a gravação.